Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 14 de setembro do ano de 2017 e nós vamos começar hoje uma nova série de reflexões onde eu contarei para vocês um pouquinho sobre a minha iniciação na Umbanda. E se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Muito bem, algumas pessoas já me pediram para que eu contasse um pouco da minha história e eu vou começar a fazer isso a partir de agora. Eu gosto muito de ouvir a história de outras pessoas. Estou até planejando algumas entrevistas aí de pessoas que estão na Umbanda para dar um depoimento. Eu acho que enriquece muito, principalmente a experiência daqueles que estão começando. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho aí da minha história, que na verdade já está meio salpicado aí pelas reflexões, mas enfim, vamos lá. Bom, eu não venho de família umbandista. Na verdade, a minha família é sem religião. Eu cresci com a mais completa liberdade para acreditar ou desacreditar no que eu quisesse. Então, isso foi um ponto muito bacana, porque muitas pessoas que hoje estão na Umbanda passaram ou estão passando por um problema muito grande, que é a religiosidade da família. Então, às vezes, aquela família muito católica ou muito evangélica, com a mente fechada e que não adianta você explicar, não aceita Umbanda de jeito nenhum. Então, eu não tive esse problema. Eu fui livre para escolher o que eu quisesse, porque meus pais estavam muito mais interessados que eu e meus irmãos tivéssemos caráter e não religião. Então, eu cresci absolutamente livre sobre isso. E, desde criança, esse assunto do sobrenatural, do paranormal, dos espíritos, dos contos de assombração, isso meio que sempre me acompanhou. Eu gostava, eu assistia na televisão, eu procurava histórias, eu adorava ouvir contos. Então, isso é uma coisa que desde criança apareceu na minha vida. E até o início da minha adolescência, eu me definia como um ateu por desinteresse, ou seja, se Deus existia ou não, para mim não importava muito. E quando eu fiz 16 anos, meu pai leu alguns livros que eram do meu avô e que vieram parar na minha casa por ocasião do seu desencarne, achou muito bacana e me ofereceu esses livros. A princípio eu não gostei muito, mas comecei a lê-los. Eram livros espíritas, inclusive o primeiro livro que eu li de todos é o livro Senzala, do Salvador Gentili, um romance muito bacana, muito interessante, aí recomendo a todos. A partir deste momento, dessas leituras, um novo universo se descortinou para mim. Até aquele momento, eu gostava do paranormal, do sobrenatural, dos espíritos, mas nada sério, aquela coisa meio dos contos. A partir dali, um mundo novo apareceu ante meus olhos. Inclusive o mundo novo da literatura, porque eu não era fã de ler e aprendi a ler com os livros espíritas. No meu primeiro ano de estudos eu li mais de 50 livros espíritas e passei muitos anos estudando, lendo, que já não tenho ideia de quantos livros eu li, mas foram algumas centenas. E digo isso com a mais absoluta tranquilidade da alma por ser uma verdade, não para me vangloriar, porque eu não acho que é glória nenhuma você ler algumas poucas centenas de livros, principalmente daquilo que você gosta, de um assunto que você tem interesse em conhecer, interesse em saber, né? Enfim, passei longos anos estudando e me tornei espírita, trabalhei em centros espíritas, fiz palestra, ajudei a servir sopa, trabalhei em evangelização, era coordenador de êxodo, de estudo sistematizado, enfim, tive uma certa atuação no espiritismo. No final de 2009, eu meio que me afastei por conta principalmente da faculdade e fiquei apenas ligado aos estudos individuais, frequentando o centro uma vez ou outra para tomar passe, e assim foi até 2013. 2013
Eu já estava com 28 anos de idade, aliás, 27 anos de idade, ia fazer 28 no mês seguinte, quando aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava de férias do serviço, era mês de janeiro, e em janeiro de 2013 choveu muito aqui na região. Então eu fiquei em casa e a tarde inteira na internet conversando com pessoas sobre espiritismo, que é o que eu estudava até então. E numa dessas conversas alguém me perguntou qual a diferença entre espiritismo e umbanda. E eu respondi: espiritismo usa vela, umbanda usa vela, espiritismo não. Na umbanda tem roupa branca, o espiritismo não. Umbanda tem atabaque, espiritismo não, e por aí vai. Essas comparações que normalmente o espírita dá aí como resposta às diferenças entre umbanda e espiritismo. E depois que eu respondi isso a essa pessoa, me veio um outro pensamento, como se fosse uma intuição, dizendo assim: mas o que é umbanda, você sabe? E de fato eu não sabia, porque eu não conhecia nenhum umbandista, eu nunca tinha ido em terreiro, eu nunca tinha lido nenhum livro de umbanda, então eu não sabia o que era umbanda, afinal de contas. E então resolvi pesquisar o que é umbanda. E quando eu pesquisei isso no YouTube, eu vi uma palestra do Alexandre Comino, gravada no Núcleo Mata Verde, uma palestra de 2012, onde ele estava falando sobre o seu livro História da Umbanda, e ali ele faz uma palestra. Eu achei aquela palestra encantadora. Primeiro pelo tom fraternal, amoroso, carinhoso que ele coloca nas palavras. Em segundo lugar, pela correlação que ele fez histórica da Umbanda e do Espiritismo, que era uma coisa que eu não conhecia. Apesar de ter lido muitos livros de história da Umbanda, eu nunca vi nenhum historiador espírita sequer fazer a menor menção de algum encontro histórico entre as duas religiões. Então eu fiquei muito impressionado com isso e a partir de então comecei a pesquisar alguns vídeos no YouTube sobre Umbanda. E naquela época não tinha tantos canais de Umbanda como tem hoje em dia. Então a maioria dos vídeos eram vídeos de abertura de gira, entidade chegando. E eu olhei aqueles vídeos e achei aquilo muito esquisito, muito bizarro, quando me veio um segundo pensamento, como se dissesse: um dia você vai trabalhar na Umbanda. E eu confesso a vocês que na hora eu comecei a rir e até cheguei a falar em voz alta, como se eu estivesse respondendo a alguém: nunca que eu vou trabalhar na Umbanda. E a partir daí começou o meu primeiro contato com a Umbanda. Nas próximas reflexões eu vou aprofundar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado, vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.